Paulo, Shaul Hachaliah, diz em 1 Coríntios, capítulo 10, ele fala: não vos sobreveio nenhuma provação acima das vossas forças, e Elohim é fiel, que juntamente com a provação, ele dará para vós o quê? O escape, tá? Então, se a gente está passando uma situação de desespero, a gente está vendo o chão se aproximar, parece que a gente vai se esborrachar, tá? E Yahuwah, ele vai fazer como essas águias aí, como o papai águia, a mamãe águia. Ele vai ultrapassar, vai mais embaixo, vai pegar e vai nos conduzir de volta para o ninho. Olha, você está assustado, talvez aquele filhotinho, pô, tô assustado, nunca mais quero saber disso. Não, hoje você descansa aí, mas amanhã a gente vai treinar de novo, tá? Não, que isso, aí vai chegar o dia de amanhã, vai ter que ir de novo. Finalmente eles aprendem, tá? E um dia esses filhotinhos vão virar o quê? Papai ou mamãe águia, tá bom? Ou seja, todos nós temos que aprender. O Criador, ele não vai tirar ninguém da sua faculdade, da sua escola. Então a gente tem que passar por lutas, tem que passar por dificuldades, tá? O Criador, ele quer nos treinar, tá? Vamos voltar para Parashá Hazino. Então, só um instantinho aqui, no versículo 11, Deuteronômio 32, 11, tá? Vamos ler desde o 9. Porque a porção de Yahuwah é o seu povo, e Jacó é a parte da sua herança. Achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário, cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu-o, guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só Yahuwah o guiou, e não havia com ele Elohim estranho. Então, Moshe aqui está falando o seguinte, ele usa, no Deuteronômio 32, 11, ele usa a figura da águia, tá? Lá em Gênesis, tá? No relato da criação, diz que o espírito de Elohim pairava sobre a face das águas, tá? Ou seja, diz assim, Veruach Elohim merahefet al penei hamaim. E aqui aparece essa mesma estrutura, tá? Ou seja, Yerahef, ou seja, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, tá? Estende, essa palavra estende, é a mesma palavra hebraica que o espírito de Elohim estava pairando sobre a face das águas, tá? Ou seja, então a mesma palavra que aparece lá em Gênesis capítulo 1, tá? Pairava, tá? Ou seja, chocava, gerava vida, estava pousado ali em cima, tá? É esse mesmo verbo. Lá é merahefet, aqui é yerahef, ou seja, a mesma estrutura de palavra, tá? Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Então, esse texto aqui, Moisés, nesse texto, ele está dizendo que ele está usando uma ilustração de uma águia, tá? Quem já teve a oportunidade de ver os passarinhos, tá? Eles têm uma didática bem interessante. O passarinho vai lá, nasceu, ele quebrou lá o ovinho dele, aí fica lá só na sombra e água fresca, aí vem lá o papai e a mamãe, dá comidinha na boquinha dele e tal, mas ele não pode ficar a vida inteira só naquele negocinho de papinha, né? Aquela comidinha ali na boquinha não, tá? Um determinado momento, tá? O papai águia, a mamãe águia, o que faz? Né? Vão para a autoescola agora, tá? Autoescola não, seria aulas de aviação, tá? Ou seja, vai fazer um curso prático de aviação, tá? Então vamos dizer assim, então vamos aprender a voar, tá? Aí o que a águia faz? Vamos imaginar aqui, né? A águia não adianta chegar, poxa, o que você acha, meu filhotinho, né, de fazer um treinamento hoje, voar, né? Se a gente fosse fazer uma fábula, né? Imagina, né? A filhotinha fala, não, mamãe, aqui tá muito confortável aqui, papai e mamãe, nesse ninho aqui, vou ficar aqui. Vocês saem para caçar, traz a comidinha aqui na minha boca, eu não faço nem questão de voar. Tá tão bom esse ninho aqui que eu não faço nem questão de aprender a voar. Já quebrei o ovinho, já tô aqui, já sei ficar em pé, já sei me balançar aqui, tá beleza, tá? Basta eu dar uns 3, 4 passinhos aqui no ninho, tá show de bola. Mas não é isso, tá? Então esse tipo de papo não vai adiantar. Então a águia, o que faz? O papai e a mamãe, eles vão lá, tá? Com bastante, deve doer o coração deles, mas eles vão e empurram o filhotinho, né? E o filhotinho pensa que vai se esborrachar, né? Lá ele é obrigado a fazer aquele curso prático ali de aviação, né? De voo. E o que acontece? Ele vai ver que ele, de uma certa maneira, vai ter que aprender. Aí quando ele pensa que vai se esborrachar, ainda não aprendeu, foi o primeiro treinamento dele, né? Ele vê o chão crescendo,
vai vendo o chão se aproximando, né? O que a águia faz? Ela vai lá e ultrapassa, faz quanto? O filhotinho está caindo aqui, né? A águia vem, ultrapassa ele com as suas asas, leva ele de novo para cima, tá? Então olha que maravilha. E assim o Criador faz com todos nós, tá? Paulo, Shaul Hachaliah, diz em 1 Coríntios, capítulo 10, ele fala: não vos sobreveio nenhuma provação acima das vossas forças, e Elohim é fiel, que juntamente com a provação ele dará para vós o quê? O escape, tá? Então, se a gente está passando uma situação de desespero, a gente está vendo o chão se aproximar, parece que a gente vai se esborrachar, tá? E Yahuwah, ele vai fazer como essas águias aí, como o papai águia, a mamãe águia. Ele vai ultrapassar, vai mais embaixo, vai pegar e vai nos conduzir de volta para o ninho. Olha, você está assustado, talvez aquele filhotinho, pô, tô assustado, nunca mais quero saber disso. Não, hoje você descansa aí, mas amanhã a gente vai treinar de novo, tá? Não, que isso, vai chegar o dia de amanhã, vai ter que ir de novo. Finalmente eles aprendem, tá? E um dia esses filhotinhos vão virar o quê? Papai ou mamãe águia, tá bom? Ou seja, todos nós temos que aprender. O Criador, ele não vai tirar ninguém da sua faculdade, da sua escola. Então a gente tem que passar por lutas, tem que passar por dificuldades, tá? O Criador, ele quer nos treinar, tá? Então diz assim, Deuteronômio 32:11, como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhotes, estende Yerahef as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só Yahuwah o guiou, e não havia com ele Elohim estranho, ou seja, então o Criador, ele sozinho guiou o nosso povo de Israel, tá? Então vamos lá, vamos ver mais alguns comentários aqui, tá? Então a gente vai ver que nessa paraxá aparece diversas vezes a palavra rocha, tá? Quem quiser anotar na sua Torá, Deuteronômio 32:4 aparece a palavra rocha, que no hebraico é tsur, tá? Deuteronômio 32:4. Quem quiser sublinhar, marcar, tá? Deuteronômio 32:4. Deuteronômio 32:15 também aparece essa palavra rocha, tá? Se referindo ao Criador, tsur, tá? Deuteronômio 32:18, tá bom? Deuteronômio 32:30, Deuteronômio 32:31, tá bom? Então, aparece a palavra rocha em todos esses versículos que eu falei para vocês. Em Israel, até mesmo aqueles que não creem no Messias, é unânime. Todos os comentaristas falam a mesma coisa. De todas as escolas de estudo da Torá falam a mesma coisa. O quê? Sempre que a Torá usa essa palavra rocha, tá? Se referindo a alguém, é única e exclusivamente a Yahuwah, tá? Ou seja, Tsur, que é rocha, tá? Se refere a Yahuwah. E olha que coisa extraordinária. Por isso que a gente sempre vai falar que Yahuwah é Yahushua HaMashiach, tá? Ou seja, o nosso Messias Yahushua, ele é a rocha, tá? Então vamos lá, vamos abrir em Yeshayahu, Isaías 8, versículos 13 e 14. Olha que coisa interessante. Yeshayahu, tá? Então, anotem aí sempre que aparece essa palavra rocha aí nesse capítulo, tá? E em outras passagens da Torá, quando rocha se refere a alguém, se refere ao Criador, tá? E em Israel eles falam isso, sempre se refere ao Criador. E se essa palavra se aplica ao Mashiach, é óbvio que ele próprio é o Criador, tá? Yeshayahu, Isaías 8, do 13 ao 14. A Yahuwah Tsevaot, a Yahuwah dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel. Olha, seria escândalo para as duas casas, para Judá e Efraim, tá? De laço e rede aos moradores de Jerusalém, tá? Versículo 15. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Ou seja, agora, então nós vemos aqui, tá? Que o texto é claro, diz que Yahuwah, ele serviria de quê? De pedra de tropeço e rocha de escândalo para as duas casas, Judá e Efraim. Vamos agora para Kefa Aleph. 1 Pedro, capítulo 2, vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, dos versículos 4 até o versículo 10. Olha o que vai falar sobre o nosso Messias, tá? E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Elohim, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio sagrado, para oferecerdes sacrifícios espirituais.
agradáveis a Elohim, por Yahushua HaMashiach. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é preciosa. Porém, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação sagrada, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, Lo-ami, mas agora sois povo de Elohim, que não tinhas alcançado misericórdia, Lo-ruhamá, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, então, aqui nós vemos claramente que Mashiach, tá? Ele é chamado de rocha, tanto pelo profeta Yeshayahu, Isaías, como pelo Shaliach, pelo apóstolo Kefa, Pedro, tá? Então, diversas vezes aqui nesse capítulo vai falar da rocha. De quem é que está falando quando fala rocha? Do Mashiach, tá? De Yahushua HaMashiach. Então, vamos lá, vamos prosseguir.